Olá, olá, bom dia a todo mundo, como vão vocês? Sejam bem-vindos ao canal Educação, mais uma sexta-feira, a gente terminando a semana, professor Adeildo com a disciplina de arte com vocês aqui. Bom, a gente passou aí esse primeiro semestre, né, vendo muita coisa boa, muita coisa interessante, e a gente viu também as escolas modernas e pós-modernas no cenário artístico. E hoje, nós vamos ter e na aula de segunda-feira, né, umas revisões sobre esse processo, arte moderna, arte pós-moderna. Eu trouxe algumas questões para a gente discutir, certo? Para a gente analisar e para a gente tirar nossas dúvidas. Vamos lá, então? 10 questõezinhas hoje para a gente praticar. Hoje, 8 de julho, as férias chegando. Vamos começar aqui com uma análise de imagem, né? Essa imagem é abstrata, né? Lembram da arte abstrata? Ela tem característica abstrata. Ela, por ser abstrata, ela pode pertencer ao movimento abstrato, ela pode pertencer ao minimalismo, ela pode pertencer a outras vertentes que vão usar o abstracionismo como processo. Vocês lembram que eu falei já que o abstracionismo é uma escola artística que usa um processo, não é essa cor, um processo chamado abstrativo, ok? Que acaba sendo uma linguagem também de orientação estética. Analise a imagem a seguir, essa daqui. Estamos analisando quadrados, retângulos, dispostos de maneira aleatória, numa certa sequência, certo? É do Ivan Serpa, Arte Brasileira. Já vimos o suficiente? Vamos analisar aqui a questão. Com base na imagem e nos conhecimentos sobre a arte brasileira contemporânea, é correto afirmar: letra A. A arte brasileira sofreu novas e diversas direções quando artistas como Renina Katz e Lygia Clark ligaram-se a diferentes movimentos estéticos como o abstracionismo e o concretismo. Letra B. O uso de materiais tradicionais permaneceu na concepção da arte ao priorizar temas como animais estranhos e cavaleiros medievais, ricos em detalhes, realistas e pormenores incrustados. Ricos em detalhes realistas e pormenores incrustados. Pormenores incrustados entende-se de detalhamentos mínimos colocados ali, certo? Ou na escultura ou na tela. Letra C. Ligada à estética do realismo mágico e propondo uma reconstrução ilógica da realidade, Tomi Otaki compõe quadros com formas e cores suaves. A gente está falando aqui de artistas, apesar dos nomes, viu, gente? De artistas brasileiros contemporâneos. Letra D. Preocupados com os princípios matemáticos rígidos, os abstracionistas como Manabu Mabi registraram temas vinculados à realidade social com desenhos e composições gritantes em grandes telas. Letra E. O concretismo privilegiou elementos plásticos relacionados à expressão figurativa em murais, tematizando tradições populares brasileiras em manifestos com experiências intuitivas da arte. Então, aquela imagem lá, esses conhecimentos que a gente tem sobre arte brasileira contemporânea, que vai de 1950 a 1980. Então, o que é correto afirmar nesse aspecto? Vai lá? 30 segundos para você pensar? Bota aí na tela 30 segundos para o pessoal dar uma raciocinada aí. Lembrando que a imagem tem características minimalistas, abstracionistas. Certo? Quer ver a imagem de novo? A imagem é essa.
E aí as alternativas. Pensou, pensou? Então, se você pensou direitinho, você chegou a esta conclusão. Letra A. A arte brasileira vai sofrer novas e diversas direções quando as artistas como a Renina Cartes e a Lígia Clark, importantíssima peça no cenário artístico moderno brasileiro, ligaram-se a diferentes movimentos estéticos, como o abstracionismo e o concretismo. Quando a gente olha a imagem, a gente tem aqui o que eu já iniciei, né, lançando a característica abstrativa da imagem. Então, o abstracionismo e o ligado às origens e às características do concretismo, que é minimalista, vão ajudar a arte brasileira a compor novos parâmetros, certo? E a se refazer, ok? Das letras B a E estão erradas, porque aqui ele fala de materiais tradicionais e detalhes realistas. A arte contemporânea vai fugir desse processo, porque na arte contemporânea brasileira, quanto mais ela se desenvolve, quanto mais ela se joga no aspecto de trabalhar o subjetivo, ela vai fugir da representação pura e simples da realidade, ok? Aqui também vai ter estética do realismo na letra C, certo? Aqui o Manabu Mab com realidade social, desenhos e composições gritantes em grandes telas. Isso aqui é o Pollock lá nos Estados Unidos. E a letra E vai falar de tematização de tradições populares brasileiras, o que não vai bater com o trabalho dele. E aqui também tem a expressão figurativa. Certo? Bom, então, letra A, primeira questão. Só aquecendo, vamos à segunda. Uma questão com uma poesia. Olha aí que bacana. Leia os seguintes versos. Aí esse verso chega dizendo assim: sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu imagino o monumento no Planalto Central do país. Esses são versos iniciais da canção de Caetano Veloso, que constituiu a matriz estética de um movimento musical no final da década de 60. São versos iniciais de uma canção do Caetano Veloso que vai constituir uma matriz estética, gente, uma matriz estética para um movimento musical no final da década de 60, que tem curta duração, em que, segundo estudiosos, abre aspas, a preocupação política foi deslocada da área da revolução social para o eixo da rebeldia, da intervenção localizada, da política concebida enquanto problemática cotidiana ligada à vida, ao corpo, ao desejo, à cultura em sentido amplo. Isso aí quem diz é Heloísa Buarque de Holanda e Marcos A. Gonçalves no livro Cultura e Participação dos anos 60. Poesia, análise do texto ao lado. Questão. Esse movimento musical é conhecido como? Que movimento musical, gente? No final da década de 60, de curta duração, e tem essa preocupação política deslocada da área da revolução social para o eixo da rebeldia, e que tem, né, intervenção localizada da política concebida enquanto problemática cotidiana ligada à vida, ao corpo, ao desejo, à cultura em sentido amplo. A pergunta é, esse movimento musical é conhecido como? A gente vai ter bossa nova, concretismo, primitivismo, antropofagia e letra E, tropicalismo.
Então você vai fazendo o seguinte: se você não conhece muito bem os movimentos musicais dessa época que tiveram essa característica, mas você conhece movimentos de arte visual, né, plástica, você vai descartando. A gente sabe que o concretismo, o primitivismo, são movimentos de artes visuais, de pintura e escultura. Então eles não são movimentos musicais. Então, a gente já tira aí, né? O C, a letra C e a letra B saem. Aí fica pra gente bossa nova, tropicalismo e antropofagia. Antropofagia, letra B, letra D, né? De dado. Antropofagia é uma atividade, todo mundo sabe, que se refere à questão lá do canibalismo, né? Canibalismo ritual. O canibalismo ritual. Mas por que essa palavra estaria aí, professor? Houve um momento na história moderna da arte brasileira em que a ideia antropofágica, cultural, simbólica, entrou. A gente tem o movimento antropofágico do Oswald de Andrade. Também é um movimento cultural que visava a representação visual, escultura e literária, né? Escultura, pintura e letras. Então, antropofagia sai também aqui da lista. A gente tem bossa nova e tropicalismo. Pronto. Bossa nova todo mundo conhece, certo? Ou já ouviu. E tem o tropicalismo, que é pouco conhecido, certo? Lá no texto ele diz: de curta duração. A bossa nova durou para dedéu. E já entreguei, né? Qual a característica da bossa nova? As músicas da chamada bossa nova, elas vão falar de amenidades da vida cotidiana da classe média carioca. Passear na praia, observar o barquinho a voltar do mar, a paixão platônica, né, das pessoas que moram na região de Copacabana, as paixões platônicas, a garota de Ipanema. Então, todo o processo construído pela Bossa Nova não vai ter nenhum aspecto voltado a uma preocupação política, nem deslocada de lugar nenhum para a revolução, nem preocupação social, rebeldia, nada disso. O que nos faz retirar também a bossa nova desse processo. E aí nos sobra o tropicalismo. Ok? Caetano Veloso, Gilberto Gil, os Mutantes com a Rita Lee, o Chico Buarque, o nosso Torquato Neto, todos eles trabalhavam numa linha que tinha uma preocupação da revolução cultural e também da aquisição de novas linguagens para a música brasileira. O tropicalismo, ele não se fecha numa coisa só, ele se abre para muita coisa, mas ele fecha com a cultura brasileira. Fechando com a cultura brasileira, o que acontece? Ele vai buscar raízes, ele vai beber na fonte do movimento antropofágico do Oswald de Andrade. Quando ele faz isso, o que ele propõe? Aceitar, misturar as suas características, as características nacionais, com influências de fora, transformar tudo isso numa coisa nova e apresentar para a sociedade brasileira como uma leitura inovadora dessa mesma cultura. Isso apresentando temática de cunho político, social, rebelde, revolucionário. Os tropicalistas, eles enfrentaram outro tipo de posicionamento que não assumia esse propósito. Exatamente, a bossa nova, os outros tipos de música, o movimento Jovem Guarda, que também não era
não apresentava uma proposta revolucionária política, porém revolucionária comportamental. A Jovem Guarda mudou, aliás, apresentou uma mudança para a sociedade jovem brasileira nos moldes do comportamento da sociedade jovem norte-americana, né, e europeia. Era mesmo assim um assumir o lugar de. O tropicalismo propunha pegar essas características, misturar com as nossas e fazer uma coisa nova. E ainda assim não perder a essência brasileira. Então tem uma importância política imensa. Questão 2, letra E, tropicalismo. Vamos à próxima. Questão 3 ainda sobre o movimento tropicalista. Olha aí a capa do disco. Tropicalia. Ou Panis et Circenses. Essa frase tem aqui que está marcada aqui no título. Panis et Circenses. É uma referência, certo, àquela maneira de governo onde o povo precisa estar de barriguinha cheia e entretido. Se você tiver com sua barriguinha cheia e envolvido com alguma coisa que lhe prenda a atenção, você governa de boa. Isso é uma política que vem lá da Roma Antiga. Aí eles associam, já é um posicionamento, né, de crítica política. O disco tornou-se símbolo, movimento protagonizado por artistas intelectuais no Brasil em finais da década de 1960. Esse movimento destacou-se principalmente pela seguinte proposta. Qual a proposta da Tropicália, do tropicalismo? Está perguntando isso. Valorização da diversidade cultural estrangeira. Letra A. Letra B. Denúncia das influências da arte pop. Será que eles vieram para cá denunciar as influências que a arte pop estava promovendo no Brasil? Vocês lembram da arte pop, né? Letra C. Enaltecimento da cultura nacional. Letra D. Defesa da homogeneização de comportamentos sociais. Homogeneizar é tornar tudo parecido, tudo uma coisa só. Letra E. Fortalecimento das propostas clássicas, mesclando-as com as de origem brasileira. Não é só misturar a clássica com a brasileira, mas fortalecer primeiro. É o que ele está dizendo aqui. Fortalecer as propostas clássicas, depois mesclar, misturar com as de origem brasileira. Qual das alternativas aponta, certo, o que? A proposta do movimento tropicalista. Aqui na capa a gente vê bem aqui sentadinho o Torquato Neto, poeta piauiense. Então, e aí? A letra A, ela é bastante clara quando ela coloca valorização da diversidade cultural estrangeira. Oxe, e a brasileira fica onde? Se o tropicalismo está envolvido com a preocupação de fortalecer a cultura brasileira, por que que eles iriam valorizar só a diversidade cultural estrangeira? Não está certo. Denunciar a influência da arte pop também não era uma preocupação. Enaltecimento da cultura nacional, defesa de uma coisificação do comportamento social, deixar tudo a mesma coisa. Precisa nem ciscar muito em cima dessa questão, né? Letra C. Enaltecer a cultura nacional. Só que havia aí um problema. Não muito grande, mas ainda assim um problema. A gente fala muito de cultura nacional, de cultura brasileira, certo? Mas que cultura é essa? Para haver um enaltecimento desses símbolos, né, da cultura nacional, aquilo que nos representa, nossa bandeira, nossos aspectos culturais, nossos poemas, nossa língua, nossa letra, nossas coisas, né? O que é que nos representaria na verdade? Porque tem muitos lugares, tá? Por exemplo, existe o Rio de Janeiro. Todo mundo, o Rio de Janeiro continua lindo,
blá, 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 não sei o que, prédio. Mas, será só o Rio que é o Brasil? A Bossa Nova cantou muito o Rio de Janeiro, demais. A bandeira brasileira, ela tinha limites. Como assim? Nem sempre ela estava representando uma nação só. Então, os protagonistas do movimento tropicalista tiveram que entender de como era formada essa cultura nacional. Da onde vinha, até onde, quais os limites, mesmo geográficos, e o que é que essas regiões tinham para oferecer. Então, o conhecimento das várias culturas dentro da cultura nacional fez parte do trabalho de enaltecimento dessa cultura. Porque os outros movimentos, a Bossa Nova, por exemplo, só canta o Rio. Ah, fala do Brasil e tal, mas o foco é o Rio de Janeiro. Então a gente não pode colocar toda a cultura nacional numa região só. Então a preocupação foi ir atrás de pesquisar, conhecer, dispor de uma situação que não falasse apenas de uma região. Mas, vou tentar uma coisa aqui, mas, né, do país como um todo. Porque a gente não deve esquecer que o Brasil é continental. O mapa é horrível. Então deixou de ser uma coisa só de um lugar só para ser uma coisa de um lugar maior, representativo. Então, enaltecimento da cultura nacional. Certo? Quem foi que fez isso? O tropicalismo. Questão 4. Ainda sobre arte contemporânea, envolvendo a questão brasileira. Tem uma imagem aí, da Lígia Clark. Ela está segurando um objeto que parece que se desdobra, né? Que é dobrável. Lígia Clark, bicho de bolso. São placas de metal dobráveis, 1966. A proposta da Lígia era fazer com que o observador não observasse apenas. Ele chegasse lá e tocasse na peça e mexesse nela, colocasse ela do jeito que ela quisesse. A proposta era interativa. Então, a interação era importante no processo, né, de observação e fruição da forma. Aí para o chamado bicho de bolso da Lígia Clark. Então vamos lá, imagem fruída, questão de Enem. O objeto escultórico produzido por Lígia Clark, representante do neoconcretismo, exemplifica o início de uma vertente importante na arte contemporânea, que amplia as funções da arte. Tendo como referência a obra Bicho de Bolso, identifica-se essa vertente pelo ou pela participação efetiva do espectador na obra, o que determina a proximidade entre arte e vida. Letra B, percepção do uso de objetos cotidianos para a confecção da obra de arte, aproximando arte e realidade. Letra C, reconhecimento do uso de técnicas artesanais na arte, o que determina a consolidação de valores culturais. Letra D, reflexão sobre a captação artística de imagens com meios ópticos, revelando o desenvolvimento de uma linguagem própria. Ou letra E, entendimento sobre o uso de métodos de produção em série para a confecção da obra de arte, o que atualiza as linguagens artísticas. A gente toma como referência a imagem, bicho de bolso. Ela está pegando nela aí, ela está interagindo. Para quê? Para identificar essa vertente por qual característica? Participação efetiva do espectador? Percepção do uso de objetos cotidianos? Será que ali é um objeto cotidiano? Você usa essas plaquinhas aqui para alguma coisa no seu cotidiano? Ela está presente no seu dia a dia? Esse objeto que foi feito por ela?
Reconhecimento do uso de técnicas artesanais. Quando a gente percebe a obra, quando a gente percebe esse material, não está muito na linha mais industrial do que artesanal? Tem dobradiças, são peças que são matematicamente medidas, cortadas, alinhadas. Vamos lá. Reflexão sobre a captação artística de imagens com meios ópticos. Imagens com meios ópticos ali é uma escultura. Entendimento sobre o uso de métodos de produção em série. Ó, a gente falou de coisa meio industrial, né? Método de produção em série para a confecção de uma obra de arte, para atualizar linguagens artísticas. Bom, como a gente já percebeu, certo? A obra é interativa. E se a obra é interativa, a participação efetiva do espectador na obra é característica desse processo aí apresentado pela Lygia Clark. O que determina a proximidade entre arte, o objeto artístico, e vida, as pessoas que estão lá interagindo com aquele processo. Certo? Entenderam a pergunta? A pergunta é, tendo como referência a obra de bolso, a obra Bicho de Bolso, identifica-se essa vertente pelo quê? Pela participação efetiva do espectador na obra. Pela interação. Isso vai determinar a aproximação entre arte e vida. O que que isso nos deixa? Tem um fato interessante sobre essa obra da Lygia Clark, Bicho de Bolso, que em 2012 ela foi relida. Um artista performático pegou um dos bichos de bolso da Lygia Clark, colocou em exposição, abriu exposição para todo mundo. Foi uma exposição que foi apresentada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, avisado, né, a todo mundo qual as características da manifestação artística, o que seria apresentado, tudo foi explicitado, como tudo, né, como seria a apresentação. E a apresentação era a seguinte: ele pegou um objeto desses, colocou no chão, numa sala, e o artista performático se pôs do lado da peça. A peça chama Bicho de Bolso, né, da linha Bichos dela. Então ele fez uma livre associação. O ser humano é o quê? Um bicho, um animal. Então ele se pôs do lado da peça também como se fosse uma peça. E as pessoas teriam que, assim como mexiam com essas peças aqui, da forma como ela está mexendo, virando de um lado para outro, percebendo os diferentes posicionamentos, os observadores da mostra teriam também que interagir com o rapaz que estava performando. Então ele ficava deitado no chão, as pessoas chegavam lá e mexiam nele, colocavam ele sentado, colocavam ele virado, colocavam a mão dele na cabeça, sei lá, mexiam com ele. E essa intervenção, essa proposta, ela criou um auê monstro. Como assim? A sociedade, à época, foi 2012, né? Ficou empolvorosa. Muita gente se sentiu ofendida, principalmente porque uma garota de 14 anos estava presente, era filha de uma das produtoras da mostra, estava presente e participou. Pegou lá no rapaz, colocou ele de um lado para o outro. Mexeu na perna, se eu não me engano. Mas por quê? Só por causa disso? Bom, assim como o bicho de bolso, o rapaz estava como veio ao mundo, né? Nu. E a nudez na arte sempre foi um tabu. Isso provocou um bafafá tão grande, um problema em 2012. Não sei se... Acho que vocês... Faz tempo já. E foi uma coisa assim... terrível. Porque a gente já estava vivendo um momento, né, de certas mudanças, etc, etc. Mas depois ficou tudo ajeitado, ninguém sofreu nada, não aconteceu nada demais, né? Enfim, a questão é só, mais uma vez, né, o nu da arte é sempre um tabu muito forte. Então, a quarta questão, letra A. Aí a gente sempre chega e diz assim, né? Ah, mas também, né, professor, para que isso? Questão 5. O que a gente vê na foto? Várias pessoas, né,
Todos homens de idades diferentes. Isso deve ser década de 50, 60, todo mundo aí vestindo paletó, calça, mas esse rapaz no meio tá com uma roupa diferente. Sandália, saiote e uma blusa. Bom, o multiartista Flávio de Carvalho, esse senhor aí do centro, realizou em 1956, gente, 1956, meus pais eram crianças, em São Paulo, o que ele chamou de experiência número 3. Experiência número 3. Estudo da psicologia de massas. É uma experiência prática. A obra foi elaborada e desenvolvida como uma passeata no Viaduto do Chá, em São Paulo. Nessa passeata, o Flávio desfilou com saia e blusa de mangas curtas e bufantes. Ele chamou isso de traje tropical. Aqui a palavra blusa ficou dobrada, né? Saia e blusa e blusa. Saia e blusa de mangas curtas e bufantes, chamado de traje tropical. A obra é essa, chamada de experiência número 3, estudo da psicologia de massas. Aí ele resolve montar uma roupa que atende às questões do clima tropical e desfila no Viaduto do Chá com ela. Se isso fosse hoje, já geraria algumas situações. A gente está falando de 1956. Como diz a minha avó, olha o sangangu que isso não deve ter causado. Mas por que ele fez isso? Olha só, esse moço aqui, como é que ele está postado? Como é que ele está vestido, trajado? Paletó, isso aqui a gente chama de passeio completo. É o paletó, gravata, né, com o blazer. Passeio completo. Esse rapazinho aqui atrás, ele tá com o que a gente chama de esporte fino, né? Só a camisa, sem o blazer, sem gravata, mas calça social, sapato e cinto. Esse aqui também, só que ele tá com o blazer, não tá com a gravata. Quando tá com gravata e tudo combinando direitinho, a gente chama de passeio completo. Passeio, que é sair na rua. E aqui, em 1956, já tinha caído em desuso o chapéu, porque se usava muito chapéu, de 40 para trás. Só, gente, que a gente mora no Brasil, aqui é quente. Eu fico explicando, né, e pinto a tela todinha. Aqui é quente e assim, terno e gravata. Às vezes eu ando aqui por Teresina e eu vejo algumas pessoas passando na rua de terno e gravata. E eu fico assim, nossa, como a gente sofre, né, a influência europeia, a influência norte-americana de lugares que são frios, e a gente precisa se submeter a um estilo que não atende às nossas necessidades de clima. Teresina, 40 graus à sombra, você usar terno e gravata. Ah, porque as instituições... Não, mas isso pode ser repensado. Na Austrália, né, as pessoas vão trabalhar de bermuda. A Austrália é quente, tão quente quanto o Piauí. As pessoas vão trabalhar de bermuda. Enfim, é isso que o Flávio de Carvalho pensava. Ok? E colocou-se nessa experiência, né, para ver a reação das pessoas. A partir dessa performance, porque isso foi uma performance, o que o artista apresentava? Uma atitude de antropofagia cultural, apontando para questões relacionadas à homossexualidade. Será que foi isso? B. Uma crítica ao vestuário de modelo europeu adotado em países de clima tropical como o Brasil. Letra C. Uma forma de chamar a atenção do público para a possibilidade de um homem utilizar saias. Letra D. Uma reação contra o regime ditatorial que se instalava no país, impondo a censura. Mas será que você vai reagir contra a ditadura vestindo saia? Ou mudando a sua roupa para qualquer outra peça?
Letra E, um protesto contra a homofobia ao preparar um desfile usando saias no meio de uma passeata. Depois de tudo que foi colocado ali por mim, a análise que a gente fez da situação, é claro, não precisa nem pensar muito aqui, que ele está fazendo uma crítica. Então, letra B, né? Ele está fazendo uma crítica. Crítica ao vestuário de modelo europeu adotado em países de clima tropical como o Brasil. E isso, gente, é uma influência muito forte, muito forte. Aqui em Teresina, ali a zona da zona leste, nos shoppings, as pessoas vão ao shopping. Em Teresina não tem praia, né? E a gente não é uma cidade pequena e a gente não tem uma cultura muito desse tipo de cidade grande praiana, né? Como o Rio de Janeiro, por exemplo. Então, para onde a gente vai, a gente quer estar bem vestido, entre aspas, né? Quer estar bem trajado. E bem trajado e bem vestido para a gente aqui, ainda é, pela influência europeia e norte-americana, é estar entupido de roupa. Aí você imita estilos que são próprios desses lugares mais frios. Tem uma garotada que vai para o shopping, principalmente o chamado ali Shopping Riverside, como se tivesse a 15 graus, 10 graus, 5 graus de temperatura. Touca de lã, sabe? Jaquetas de moletom, tá estiloso, tá bacana, tá interessante, tá, mas é quente. E a gente vê os pobrezinhos sofrendo suor, escorre pela testa da touca de lã, mas eles querem estar no estilo. O que é isso? É a força apresentada pelo modelo europeu, né, que a gente adota como o verdadeiro, como o interessante, como o padrão. Ah, professor, mas não é todo mundo. Claro, não é todo mundo, mas muita gente ainda faz isso. E é uma coisa para se pensar. É uma coisa para se pensar. O que a gente deveria era adaptar. Custa nada, né? Adaptar. Muita gente já faz isso. Certo? Se você acha que ser elegante é vestir-se como um norte-americano, como um europeu, adapte. Não precisa ser os mesmos tecidos, não precisa ser as mesmas várias camadas de roupa, etc, etc. É essa a crítica que o Flávio de Carvalho fez. Próxima, questão 6. Arte concreta. O concretismo está muito ligado, aliás, ele é representativo do abstrato. Certo? A gente viu na primeira questão, está vendo aí de novo. Olha só que quadro bacana. A pessoa pinta faixas brancas e cinzas numa diagonal, né, um pouquinho fechada, sequencial. Aí bem no meio ele pinta outras faixas pretas ao contrário, na diagonal contrária. Causa um efeito visual tão bacana, né, geométrico, de profundidade, de certa perspectiva, que mexe um pouco com, dá uma ideia de movimento. É meio op art, não é? É meio arte óptica. Questão da ilusão. Que dá a ilusão de movimento, de vibração. Vocês lembram, né, que eu falei aqui sobre op art? Enfim, vamos lá. A arte concreta buscava produzir obras com elementos próprios da linguagem autônoma, sendo, a princípio, planos e cores. Planos e cores. Os artistas buscavam a criação de uma identidade própria da arte que fosse utilizada mundialmente. Por isso criaram os seguintes princípios. Aí a gente vai analisar qual das alternativas, né, onde delas estão os princípios que ele aponta lá. Ok? Agora, voltando aqui no enunciado, só para esclarecer uma coisa. Mundialmente, utilizada mundialmente. Isso aqui é uma universalização da imagem. Como assim? Quando a gente olha para a pintura do balanço não, balanço na rede não. O balanço do Fragonard, que é uma moça do século XVII num bosque, né, balançando um balanço numa árvore.
e aí tem outras pessoas de um lado, um rapaz embaixo, tudo, e ela com um vestidão, e todos felizes, numa Europa do século XVII. É figurativo. Quando a gente vê aquilo, a gente constrói a narrativa. As pessoas da Europa do século XVII viram aquela imagem de um jeito, as pessoas da Europa de hoje veem aquela imagem como uma referência da própria região deles, anos passados. Uma pessoa da Mongólia olha para a imagem e vê pouquíssimas ou nenhuma referência à própria cultura, à própria vivência. Eu, do Piauí, olho para aquilo, aliás, do Maranhão, moro em Timon, olho para a pintura do Fragonard e acho que uma pintura europeia legal, não me identifico, não crio narrativa, não própria, né, para mim, mas crio uma narrativa de imaginação. Então, cada um vai criar um processo seu. Esse tipo de arte aqui procura amalgamar, juntar, universalizar. Porque o que eu vejo aqui, o rapaz lá no Japão vai ver a mesma coisa e não vai criar outra narrativa. A narrativa é a mesma. Geométrica, simples, preto e branco, acabou-se. Então a proposta de universalização é muito latente dentro desse tipo de arte. Então vamos lá, voltando. Vamos criar os seguintes princípios para essa arte concreta. Quais são esses princípios? Letra A. A construção e elementos do quadro devem ser simples e controlável visualmente. A construção e elementos do quadro devem ser complexos e controlável estruturalmente. Letra C. A construção e elementos do quadro devem ser tradicionais e identificáveis visualmente. A letra D. A construção e elementos do quadro devem ser dispersos e visualmente confusos. E letra E. A construção e elementos do quadro devem ser desconectados da realidade. Concretismo. A arte concreta. Eu estou riscando com a borracha. Eita, a arte concreta. Quais são os princípios? Quando você fala de complexidade, aqui a gente não vê isso. Não tanto, né? Quando a gente fala de tradicional, a gente já fica assim, tradicional não. Identificável visualmente, pode até ser, ali são figuras geométricas. Mas tradicional, né? Então, para onde a gente vai? Esses elementos do quadro têm que ser simples e visualmente controláveis. Como assim visualmente controláveis? Facilmente identificáveis e a gente não faz muito esforço para ler. São linhas de cores diferentes, acabou-se. Então, o concretismo vai dentro da mesma linha do minimalismo. O mínimo de narrativa possível. É o que a gente vê no quadro. O mínimo de narrativa possível. Ou narrativa nenhuma. Professor, parece uma faixa de pedestre. Pronto, acho que é o máximo que a pessoa, com muita criatividade, né, possa pensar em fazer. Meu juízo não é muito bom, não está muito no lugar, mas aqui eu ainda vejo algo figurativo, meio que uma lâmina de corte, né, daquelas máquinas de cortar cabelo. Enfim, bora lá. Certo? Então, letra A, a construção e elementos do quadro devem ser simples e visualmente controlável. No concretismo. Beleza? O tempo está passando, vamos aqui. Questão 7. Op art. Arte óptica. Aquela onde a imagem cria uma ilusão de movimento, de vibração. E sempre trabalhando, aliás, na maioria das vezes, trabalhando a questão abstrata e não figurativa. Vai acontecer figurativo? Vai, mas ela vai estar numa linha bem próximo do geométrico abstrato. Bom, no op art, o artista joga com o espectador, criando imagens que parecem vibrar e palpitar.
Embora a obra de arte em si seja estática, ou seja, esteja parada, né? As formas e cores utilizadas vão provocar uma ilusão óptica de movimento. E a gente sabe quem se destacou foi Vitor Vasarely, né? Então, sobre as obras de Vitor Vasarely, o que a gente pode afirmar? Podemos afirmar que seguiu uma linha tradicionalista, retratou o cotidiano americano, dispensou o uso de materiais como pincel e tela, busca explorar fenômenos ópticos a fim de gerar, entre outros, efeitos de vibração, afastou-se das ideias dadaístas com imagens altamente racionais. Meus amores, imagens que parecem vibrar e palpitar. Ele ia fazer isso seguindo uma linha tradicionalista? Não, né? A preocupação era retratar algum cotidiano de algum lugar? Not. Dispensou o uso de materiais como pincel e tela? Aí você vai pensar, essas obras elas eram assim todas, né? De ilusão de ótica, então eram feitas no computador. O artista mandava imprimir em offset. De jeito nenhum, ele usava pincel e telas pintadas à mão. Certo? Exemplo, essa bem daqui da questão 6, é um quadro pintado à mão. Isso não é impressão em offset, de revista, coisa nenhuma. Pintado à mão. São quadros, gente. Então, ele não dispensa o pincel e a tela. Certo? Letra D. Busca explorar fenômenos ópticos a fim de gerar outros efeitos, entre outros efeitos de vibração. Aqui, se parece vibrar, precisa pensar muito? Não. Vai afastar de ideias dadaístas com imagens altamente racionais? Não. Olha aqui. Busca explorar efeitos ópticos a fim de gerar, entre outros, efeitos de vibração. Olha essa imagem. Você percorre o seu olhar por ela, parece que ela está vibrando, que ela está dando assim uma tremidinha. E são apenas linhas desenhadas que parece assim uma espécie de labirinto, né? Tem um foco central aqui, que é importante para o afastamento desse foco, vai criando essa impressão de vibração, né? As linhas muito próximas, e também esse dobramento das linhas, ou a curvatura, vai dando essa impressão de certo movimento, de certa vibração, de ficar palpitando. Então, é essa a busca, né? Busca explorar. Quem foi que fez isso? O Vitor Vasarely. Não esqueçam esse nome. Quando a gente vai falar de arte óptica, Vasarely. A gente precisa ter em mente pelo menos os principais, ou o principal, para poder dar um exemplo. Então, o Vitor Vasarely, nas obras dele, ele busca explorar fenômenos ópticos a fim de gerar, entre outros, né, efeitos de vibração. E tá aí o exemplo. Ok? Qual é a próxima? Questão 8. Minimalismo. O mínimo, né? Aquela história do mínimo de contar a história, o mínimo de passar uma mensagem, né? O mínimo de narrativa, era essa palavra que eu estava procurando. O mínimo de narrativa. Vamos lá, o minimalismo. É um movimento artístico que surge nos Estados Unidos na década de 60 e foi denominado de arte ABC ou arte ABC, por causa da simplicidade, ou minimal art, arte mínima. Influenciado pelas correntes abstracionistas das vanguardas artísticas do início do século XX, tais como o suprematismo e o neoplasticismo, entre outros. Só um foco bem aqui. O suprematismo, eu estou usando muito esse negócio aqui, vou usar a caneta melhor. Então, o suprematismo e o neoplasticismo, gente, são o quê? Lembram que eu já falei? O abstracionismo, que aqui é revisão, então a gente tem que pegar tudo.
O abstracionismo se divide em formal e geométrico, tá? Epa, formal não, professor, deixa de coisa. Informal. Informal e geométrico. O informal é mais solto. O geométrico divide-se em dois: suprematismo e neoplasticismo. Então, a arte mínima vai atrás desses aqui, né? Vai se deixar influenciar por movimentos tais como o suprematismo e o neoplasticismo, entre outros. O minimalismo se expandiu pela arte e pela arquitetura também. Para Giulio Carlo Argan, historiador e teórico da arte, o objetivo da minimal art seria realizar uma síntese de volume e cor, criando formas elementares a partir de estruturas geométricas primárias, capazes de se impor na paisagem ao mesmo tempo apinhada e desolada das megalópolis industriais. Aqui tem o texto, aqui tem o exemplo, né, de uma escultura minimalista. A partir do texto acima e considerando as relações estabelecidas com outras manifestações artísticas, conclui-se que o minimalismo, letra A, adotou como neoplasticismo a ideia de que uma obra de arte deve ser concebida durante sua execução. Celebrou o racionalismo, ou seja, isso bem daqui é dizendo que a obra não é pensada antes, ela não é planejada, ela é feita ali na tora. Vai fazendo, vai pensando. Letra B, celebrou o racionalismo em um modo matemático de pensar, tal como o expressionismo abstrato. Expressionismo abstrato, será que era racional? Lembrando do Pollock, aquelas coisas de tinta jogada na tela. É um modo matemático de pensar? Letra C, compartilhou com o impressionismo um compromisso com o rigor conceitual, relacionando a arte com a ciência e a tecnologia. O impressionismo não foi muito por essa linha. Vocês lembram do impressionismo? A arte moderna, a primeira vanguarda artística, pintando os sóizinhos, as pessoinhas passeando nos seus barquinhos, né? as paisagens dos pôres do sol. Descreveu, letra D, o ambiente consumista e sua mentalidade, assim como a pop art na década de 50, substituiu a instantaneidade perceptiva de base gestáltica pela leitura sequencial e relacional do cubismo. O que o minimalismo fez? Adota, igual ao neoplasticismo, a ideia de que uma obra de arte deve ser concebida durante sua execução. É dessa maneira. Você não pensa antes como vai fazer, não projeta. Você chega e faz, procurando manter uma linha plena de universalização. Universalização, ok? Igualzinho foi explicado no dia do neoplasticismo que eu expliquei para vocês. Questão 9, novo realismo. A expressão novo realismo é um termo cunhado pelo artista cubista Fernand Léger em 1936 para designar a nova natureza moderna repleta de objetos industrializados, de máquinas e aberta a modificações permanentes do progresso técnico. Observe as figuras. Qual delas está enquadrada na proposta do novo realismo? Aí é aquela questão em que você tem que analisar as imagens. A letra A, nós temos imagens foram corpos femininos que foram pintados e esses corpos foram carimbados numa tela grande, em tons de azul, com uma única tonalidade de azul. Aqui são os corpos, né? É para ver aqui o contorno, que foram carimbados. A letra B, Jackson Pollock, expressionismo abstrato. Aí eu já vou entregando. Letra C é aquela arte visual, não é? do op art. Letra D, muito próximo do abstracionismo explosivo do Pollock. E letra E, um concretismo. O novo realismo trazia uma linguagem muito mais próxima de uma reformulação da realidade. E essa imagem
é a que representa essa corrente nova realista, certo? Quando a gente voltar das férias e eu estiver fazendo reforço sobre esses conceitos da arte contemporânea e moderna, aí a gente fala um pouco mais aprofundadamente do realismo. Vamos passar aqui, que meu tempo está correndo. Questão 10, só para terminar. Neodadaísmo. É um movimento de artes sonoras visuais que tem semelhança no método e no propósito do movimento anterior, o dadaísmo. Dentre os nomes mais expressivos está esse daí do Jasper Jones, que fez essa Uma e Três Bandeiras. Sobre essa obra, o humanismo é exageradamente reformulado. Letra B, a ênfase na importância da obra de arte produzida em vez do conceito de geração de trabalho. Letra C, as esculturas se transformam na configuração de propostas de arte conceitual. Letra D, a frustração é um sentimento geralmente presente na música produzida nesse estilo. Letra E, não pode haver surpresa na composição, pois o estilo dadaísta foca no concreto e na imitação da realidade. O que a gente sabe do neodadaísmo é que a maneira de fazer, né, ela não tem tanta importância assim, o jeito de produzir. Então, vai ter uma ênfase na obra de arte produzida, na obra de arte em si, e não no conceito de geração de trabalho que envolve essa obra de arte. Tá certo? A gente vai reforçar também, quando voltarmos, esses conceitos acerca de dadaísmo e neodadaísmo. Bom, gente, essa foi a nossa revisão, tranquila, no finalzinho um pouco corrido, mas deu certo. Agradeço a participação de todo mundo. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau!